Noite de novo para todo mundo. Eu queria dedicar especialmente para futura vovó, Rachel Bitbol. Parabéns, Mazal Tov. Espero que tudo dê certo lá em Israel, que venha esse netinho logo. E pra gente conhecer depois também. Parabéns, Raquel. Então vamos lá. Eu ia falar de amor, mas foi tudo tão corrido essa semana que eu decidi falar de Lag BaOmer, porque eu acho que ia ser mais interessante pelas coisas que eu achei. Lag BaOmer é aquela festa meio não festa, né? É uma festa, mas não é um Yom Tov, vamos dizer assim, propriamente dito, né? É uma meia semi-festa. Mas é bacana pra caramba. Quem já teve a oportunidade de comemorar com a fogueira, é um dia de comer pra burro, né? É um dia de dançar, de comemorar e tal. Foi bem divertido da última vez que a gente comemorou. Infelizmente esse ano vai ser meio online de novo, né? Mas Bezat Hashem, ano que vem vai ter normal e que tudo dê certo pra gente daqui pra frente. A questão é a seguinte: ficou uma pergunta, por alguns motivos, eu ouvi essa pergunta algumas vezes na semana passada e é uma pergunta bem interessante, porque quando você para pra pensar, é uma pergunta que talvez a gente não faça o suficiente, né? O que a gente comemora no Lag BaOmer, né? De onde que vem essa alegria? Por que a gente dança? Por que a gente faz fogueira, né? De onde que vem isso, né? E aí hoje a gente vai falar de algumas partes da Gemara, algumas partes do Talmud, que provavelmente muitos de vocês já ouviram, já leram, já ouviram 1000 vezes, e provavelmente a maioria aqui, ou talvez todos, não sei, já saibam, e a gente está tão acostumado com aquilo que a gente vai meio que ignorar o que for as Agadot que a gente vai ler hoje. Mas essas fontes, elas vão seguir esse padrão, mas porque muitos, talvez nem todos, já ouviram as histórias do Rabbi Akiva, né? Só que eu queria que todo mundo prestasse um pouco mais de atenção, com um pouquinho mais de carinho hoje, porque a gente vai tentar mudar o ângulo, né? Como eu tive um grande professor na faculdade, um professor de Física 1, o professor Fábio lá da UNB. Ele me falou assim: Matias, pra você entender física, você só precisa de uma coisa: entender que tudo depende do referencial, tudo depende de quem está olhando, né? Então eu queria que a gente mudasse um pouco o referencial hoje, que a gente olhasse de um jeito um pouquinho diferente essas Agadot, essas histórias que estão dentro do Talmud, e talvez ver uma coisa um pouco mais profunda, entender melhor essa ideia da comemoração do Lag BaOmer, né? Então, vamos começar com a Gemara em Yevamot, no primeiro tópico da listinha aí. Yevamot 62b. Rabi Akiva disse: aquele que estudou Torá na sua juventude deve estudar mais Torá na sua velhice. Se teve alunos na sua juventude, deve ter mais alunos na sua velhice. Como está escrito: planta tua semente pela manhã e não te restringas pela tarde. Ou seja, no começo trabalho, mas eu continuo trabalhando depois, né? Disseram que Rabi Akiva teve 12 mil pares de alunos, ou seja, 24 mil, né? De Gevat até Antipartis, na Judéia. E todos eles morreram em um período, pois não se tratavam um ao outro com respeito. E o mundo estava desolado até que Rabi Akiva foi até os mestres do sul e ensinou a Torá a eles: Rabi Meir, Rabi Hudá, Rabi Yosef, Rabi Shimon Bar Yochai e Rabi Elazar ben Shammua. E estes foram os que mantiveram a Torá naquele momento. Tá. Então, é engraçado, porque a gente tá falando, eu vi aí que o Walter escreveu que a gente pode cortar o cabelo agora, né, e tudo mais. Então, a gente entra numa espécie de semiluto quando a gente começa a contar o Homer, certo? É um luto, né? É um semiluto durante esse tempo do Sefrat HaOmer, porque quando esses alunos do Rabi Akiva morreram, essa aqui fica a pergunta. Os alunos da Rabi Akiva morreram nessa época do ano, na época do Sefrat HaOmer, na época da contagem do Homer, né? Só que essa ideia de semiluto do Sefrat HaOmer é uma coisa relativamente recente. Não é desde sempre, não é desde que isso aconteceu que a gente leva isso, né? Então, a gente lembra nesse 33º dia no Lag BaOmer, a gente lembra dos Talmidim do Rabi Akiva. A gente lembra dessa história que a gente acabou de ler nessa Gemara, certo? E a gente chega no 33º dia do Homer
E o que acontece? O Shulchan Aruch fala uma coisa muito interessante, né? O Shulchan Aruch no Orach Chaim, no Siman 493, diz o seguinte. Cadê minha nota? Tá aqui. No número 2. É costume evitar cortar o cabelo até o Lag BaOmer, já que foi o período em que os alunos de Rabbi Akiva pararam de morrer. Ou seja, no Lag BaOmer eles pararam de morrer. Aí o Ramah fala que a gente corta no dia 33 e nos alegramos e não fazemos Tachnon. Ou seja, a partir do dia 33 vira uma época de comemoração, segundo o Ramah. Né? Quem nunca leu o Shulchan Aruch sempre tem os comentários do Ramah lá e ele esclarece algumas coisas, é bem interessante. Então, ele deixa bem claro que a gente tem uma celebração, né, no Lag BaOmer. E é uma coisa especial porque os discípulos pararam de morrer. Tá bom. Aí o Pri Hadash faz uma pergunta que é bem básica. E aí ele pergunta exatamente o que eu acabei de perguntar no começo. O que a gente está comemorando? Porque se no 33º dia do Homer eles pararam de morrer, por que a gente celebraria isso? E aí você pergunta, porque eles pararam de morrer, pararam de morrer e tudo mais. Mas é óbvio que eles pararam de morrer. Todos eles tinham morrido, não tinha mais quem morrer. Qual é a lógica dessa comemoração então? Não, porque eles pararam de morrer, mas todos eles já tinham morrido. E aí, como é que a gente faz? Né? A pergunta vira outra coisa, né? Então, o que a gente está celebrando? O Pri Hadash explica o seguinte: talvez a alegria do Lag BaOmer tenha a ver com os 5 alunos que vieram depois, ou seja, aquilo que a gente leu logo depois de que morreram, que ele foi e ensinou outros 5 mestres no sul, né? E eles não morreram igual aos outros 24 mil. Essa é a explicação do Pri Hadash. Talvez seja essa a razão para Simcha, para a alegria da época. Tá bom, e às vezes a gente vê nas nossas vidas uma situação meio interessante, né? Quando a gente faz uma pergunta, recebe uma resposta, só que sua pergunta é muito melhor do que a resposta que você recebeu, né? E a pergunta que a gente está fazendo, considerando o contexto, é uma pergunta muito interessante, mas a resposta dele é meio difícil de engolir, né? Ele conseguiu 5 novos alunos, mas... E os outros 24 mil que morreram? A gente vai só esquecer? Como é que funciona isso? Né? Então, a primeira pergunta é essa. O que exatamente a gente está celebrando, né? A segunda pergunta. Quando a gente analisa esse semiluto que está envolvido no Sefirat HaOmer, em que muitas pessoas acabaram morrendo nessa época e tudo mais, tem uma questão aí. Se a gente for em qualquer dia do calendário judaico e a gente procurar judeus que foram perseguidos, judeus que foram assassinados, judeus que foram mortos, tudo isso nesses dias, a realidade deprimente dessa ideia é que todos os dias vão ser marcados por esse tipo de coisa triste. Principalmente porque a gente passou alguns anos sofrendo com isso, se a gente considerar a questão da Segunda Guerra, a questão do Holocausto, né? Então, a segunda pergunta, né, a gente tem vários casos, talvez até parecidos em números na história, né, em que vários de nós foram assassinados ou foram mortos em determinado dia do ano. Então a segunda pergunta que eu queria fazer é: por que criar esse semiluto nessa época, já que várias outras tragédias também não são lembradas dessa forma, né? Então, o que a gente tem de único nessa história? Mais uma pergunta. Se a gente observar essa época do ano, de Pesach até Shavuot, a gente devia estar, na verdade, ansioso. Não devia, a gente devia estar animado. Porque o que está acontecendo? A gente saiu da escravidão e está indo em direção ao Matan Torá. A gente está indo em direção ao recebimento da Torá. A se tornar um povo com um propósito, não só um povo que está saindo de um lugar para outro, né? Então, a gente meio que quer receber a Torá logo. Então, quando a gente coloca esse semiluto, parece que a gente meio que está mudando o foco do caminho que a gente está percorrendo aqui, né? Então, será que a gente não está, de alguma forma, diminuindo essa alegria dessa época do ano que deveria acontecer? Né? Então, essas são as perguntas básicas que a gente vai fazer, que a gente vai tentar responder hoje. Então, o Rav Aharon Kotler, ele explica que quando a gente lê atentamente essa Gemara, né, essa Gemara Evamot, ele meio que quer dizer que o foco dela não é na perda das vidas. Tá lá, mas esse não é o foco, certo? Então, o mundo, que a Gemara estava falando, estava desolado naquele momento.
O que quer dizer que a transmissão da Torá estava pronta para desaparecer. A gente tem que lembrar que o Talmud não existia naquela época. O Talmud era uma coisa Shebe'al-Peh. A gente chama o Talmud de Torá Shebe'al-Peh, né? Torá oral, né? Então pensa assim, se os caras que dominavam a Torá oral todos morreram, como é que a gente vai fazer passar isso para frente, né? A gente não tinha imprensa, a gente não tinha... A Torá era oral de fato e ela estava pronta para ser perdida, já que a maior yeshivá, tanto em qualidade quanto em quantidade de alunos do mundo à época, tinha acabado de ser destruída, né? E como é que a gente continua considerando esse contexto? Como é que o povo judeu continua andando nesse contexto, né? Não tinha nada escrito, o sistema era você garantir que as pessoas soubessem exatamente as passagens, exatamente as Mishnayot, exatamente o que estava sendo discutido. Eles treinavam anos, era um trabalho duro de anos e anos de estudo, para que nada do que fosse dito passado, como era o Talmud na época, fosse passado da forma errada. Assim como a gente tem o cuidado até hoje na escrita da Torá. A mesma Torá que está aqui na nossa sinagoga da CIB, está na sinagoga, uma sinagoga em Israel, exatamente, as letras podem ser um pouco diferentes, porque a mão do sofer é diferente, mas são exatamente as mesmas letras, seguem exatamente as mesmas regras. A mesma coisa acontecia com a Torá oral, e de uma forma mais mais complicada, porque as análises eram muito mais duras, né? Se você errasse uma coisa, você recebeu uma repreensão maior, né? Não é simplesmente falar, ok, aqui a gente vai deixar isso para cá, esse rolo na caché, né? Então a ideia é essa. A Torá oral, a Torá em si, por causa dessa possibilidade de perder a Torá oral, estava correndo risco, né? Então a Simchá do Lag BaOmer, a alegria do Lag BaOmer, segundo o Rav Aharon Kotler, é aquilo que está dizendo na Gemara. Eles mantiveram a Torá viva. Se o Rabi Akiva tivesse desistido naquele momento, ok. Isso é um sinal... eu estava discutindo isso com uma pessoa um dia desse. O que são os sinais divinos, né? O Rabi Akiva era um grande cara, então talvez ele merecesse receber algum sinal dos céus. Então, morreram todos os alunos dele. Talvez fosse o sinal de que agora é hora de parar, meu amigo. Não deu certo, né? Mas ele não parou. E se ele tivesse desistido e não tivesse buscado alunos novos, talvez a Torá também não tivesse sobrevivido, né? Então qual que é a celebração do Lag BaOmer? A manutenção da Torá, a manutenção da vida da Torá. Celebrar isso não tira nem energia, nem antecipação, nem alegria do recebimento da Torá. Muito pelo contrário, a gente está entrando no luto porque talvez aquilo tivesse sido necessário para que a gente pudesse chegar nessa manutenção, né? Inclusive esse luto ele adiciona, né? A gente está lembrando que sem a Torá a gente não vai ter muita coisa, né? E esse entendimento é muito intensificado nessa época, né? Então, se a Torá está correndo risco, as nossas vidas estão correndo risco. Essa que é a ideia desse Talmud, como nação, como comunidade, como indivíduos, né? Então a grande celebração do Lag BaOmer é essa, a manutenção da Torá. E o foco hoje é bem simples, o foco da nossa conversa aqui hoje é bem simples. Como que o Rabi Akiva conseguiu fazer isso? Fica bem claro para essa Gemara que a gente leu que o Rabi Akiva não foi só um mensageiro, mas que tudo que a gente tem aparentemente dependia do trabalho dele, desse homem, e a pergunta que fica no fim das contas é como é que ele conseguiu carregar esse peso e fazer essa diferença. Como é que ele correu atrás, como é que ele continuou mesmo com tanta desgraça, tanta dificuldade, de onde que ele tirou força para continuar indo em frente, né? Então, para responder isso, a gente precisa observar a história desse homem do Rabi Akiva, né? Então, vários de vocês já devem ter ouvido a história toda ou parte dela, mas o problema dela é que ela está muito espalhada pelo Talmud e em outras fontes talmúdicas também, né? Algumas Barayot, algumas a gente vai ler a Avot de Rabi Natan, né? Que também é considerado um pedaço não é do Talmud, mas é mais ou menos no mesmo, vale mais ou menos no mesmo tanto. Então explicar toda essa história é um pouquinho difícil de fazer, mas no fim das contas é isso que eu vou tentar fazer, tá? Então, se não ficar claro, por favor, mande mensagem aí no chat ou a gente conversa no final. Então vamos para o terceiro tópico, a Gemara em Moed Katan 21b diz o seguinte, vamos entender quem é o Rabi Akiva, né? Houve um incidente e os filhos do Rabi Akiva morreram.
todos eles entraram para honrá-los com grande honra, né? Ele foi fazer o serviço de sepultamento e várias pessoas foram honrar os filhos dele. Quando estavam para sair, as pessoas que foram lá, Rabi Akiva ficou de pé em um banco e disse: nossos irmãos da casa de Israel ouçam, mesmo que os meus 2 filhos tivessem se casado, eu teria sido consolado graças à honra que fizeram a eles. Se vieram por causa de Akiva, temos muitos Akivas nas feiras, que não recebem honra em momentos de luto. Mas certamente vocês pensaram, né? A Torá de Hashem está em seu coração, e vieram honrar a Torá. Que a recompensa de vocês seja dobrada, e que retornem às casas em paz. Ou seja, no momento dele, de luto, num momento muito complicado, porque um pai enterrar um filho, o filho enterrar o pai já é complicado, o pai enterrar o filho é bem mais, né? Em que ele está recebendo, ele faz questão de dar, ele faz questão de entregar para os demais, para aqueles que foram. Ele pensou nos outros, inclusive naqueles que não estavam ali, naqueles que não seriam honrados. O Rabi Akiva é sempre o otimista, né? A gente vê isso várias vezes durante o Talmud, tá? Várias vezes o Rabi Akiva é sempre otimista. Como no final de Makot. No final de Makot, essa parte eu já li em outros estudos, mas a gente vai ler de novo, né? Número 4. Isso foi depois da destruição do segundo templo. E em outro momento, eles andavam, os rabinos, né? É um grupo de rabinos que estavam andando em Jerusalém após a destruição do templo. Quando chegaram ao Monte Scopus, que é o monte que dá para ver o monte do templo, viram o estado do local do templo, rasgaram suas vestes em luto. Quando chegaram ao monte do templo, viram as raposas saindo do local do Santo dos Santos e começaram a chorar. Enquanto isso, Rabi Akiva dava risada. Disseram a ele: por que você dá risada? Rabi Akiva responde: e vocês, por que choram? Eles disseram: esse é o lugar do qual é dito: e o estranho que se aproximar morrerá. E agora as raposas entram e saem. Como não chorar? E o Rabi Akiva responde: e é por isso que eu dou risada, pois está escrito que quando Hashem revelou o futuro para Yeshayahu Hanavi, né, para o profeta Yeshayahu: buscarei para mim testemunhos confiáveis, Uriah, o sacerdote, e Zecharia ben Yeverechiahu, né, está em Yeshayahu. Qual é a conexão entre Uriah e Zecharia? Ele pergunta e ele explica. Uriah foi profeta nos tempos do primeiro templo, Zecharia foi profeta nos tempos do segundo templo. Ou seja, o verso estabelece que o cumprimento da profecia de Zecharia depende do cumprimento da profecia de Uriah. Na profecia de Uriah está escrito: portanto, por vossa culpa Sion será arada como um campo, e Jerusalém se tornar um montão de ruínas, e o monte do templo se tornará um amontoado de pedras perdido na floresta. Está em Micha. Na profecia de Zecharia está escrito: ainda voltarão a sentar os anciãos e anciãs nas ruas de Jerusalém. Ou seja, vai ser um período de paz, né? Cada um apoiado em sua bengala por serem de idade avançada. Ou seja, ninguém vai morrer por causa de guerras, vão morrer por causa da idade, né? Até que a profecia de Uriah fosse cumprida, eu temia que a profecia de Zecharia jamais chegaria. Agora que vemos o cumprimento da profecia de Uriah, fica evidente que a profecia de Zecharia permanece válida, ou seja, ela vai acontecer. E eles disseram: Akiva, você confortou nossos corações. Akiva, você confortou nossos corações, né? Então, ele é sempre otimista. Ele vê aquela situação em que todos os outros não são capazes de ver nada positivo, e ele vê o positivo. Não só isso, ele vê um futuro muito positivo, né? Então, e ele, apesar da gente ter o Nahum Ganzu, né, na Gemara, ele foi o cara que ensinou, que passou para frente essa frase que a gente às vezes usa, Gamzu Letová, né? Isso também é pro bem. Até uma coisa que a gente não entende como boa no momento, de alguma forma também é pro bem, tá? Então, essa é a ideia. Eu vou responder as perguntas depois, tá? Só para deixar claro. Então,
Qual é o maior mandamento da Torá segundo Rabi Akiva? Eu recebi um belo panfleto essa semana sobre a comemoração digital do Lag BaOmer da CIB esse ano, e tava lá a frase, né? Qual que é a maior mitzvah, qual que é o maior mandamento da Torá segundo Rabi Akiva? Amarás o próximo como a ti mesmo, né? Aí vem depois o comentário de Hillel, o resto, esse é toda a Torá, o resto é comentário, né? Então ele vivia dessa forma. Rabi Akiva não só falava, mas ele fazia. Ele sempre tinha os outros em mente. Esse, no fim das contas, era o mantra dele. Ele não só falava, ele vivia essa ideia, né? Ele passou por várias tragédias pessoais, mas ele também viveu tragédias nacionais. Ele nasceu por volta de 50 da Era Comum, tá, pessoal? E isso quer dizer que no fim das contas ele tinha mais ou menos uns 20 anos quando o templo caiu, né? Quando o segundo Beit HaMikdash foi destruído. E isso cria a sensação de ter que reconstruir tudo de novo, de ter que fazer tudo de novo, do zero, né? E é uma coisa que fatalmente a gente sentiu de novo com o Holocausto, né? Uma sensação parecida de ter que começar do zero, né? E depois de alguns anos, o que aconteceu? A revolta de Bar Korba, né? Com a intenção de expulsar os romanos. Isso não era meramente político, tá, pessoal? O Rabi Akiva e os demais sábios da época estavam convencidos, bem convencidos, de que Bar Korba era o Mashiach, né? De que ele era o Messias e que a redenção estava muito próxima. E aí no número 5 eu botei a Mishneh Torah, né, do Rambam, do Maimonides. O Maimonides, ele conta um pouco dessa história aí do Bar Korba, né? Ele diz o seguinte: Rabi Akiva, e um dos maiores sábios na época da Mishnah, apoiou o Bar Korba e disse que ele era o Mashiach. E ele e os demais sábios de sua geração pensavam que ele era o Mashiach, até que ele foi morto por causa de suas transgressões. Como ele morreu, eles entenderam que ele não era o Mashiach. Ou seja, quando ele morreu, falaram: a gente estava errado, foi mal aí, né? Mas a gente tentou. Então, quando ele fala no Reot Melachim sobre isso, ele está falando que todos ali naquela época tinham uma expectativa de redenção. Mas quando eles perceberam, não era bem aquilo que eles estavam pensando, né? Não tem esperança. E pior, eles são piores, porque morreu um monte de gente, pessoas foram torturadas, a escuridão ficou maior depois que isso aconteceu, né? Então Moshe, a gente vê essas relações diretas. Então, quando a gente fala de Moshe, a gente fala de um grande líder, a gente fala do Moshe Rabbeinu, né? No nosso maior líder. A gente até discutiu isso num outro estudo, né? Mas a gente sabe que também Moshe tem um caso, um evento que aconteceu entre Moshe e Rabi Akiva. Aí você fala: como assim? Moshe já tinha morrido há muito tempo quando Rabi Akiva estava vivo. Mas essa história da Gemara é muito interessante. Moshe tem uma visão do futuro e com essa visão do futuro ele vê Rabi Akiva, né? Moshe tem até dificuldade de entender como é que alguém pode estar num nível espiritual tão alto. Lembrando que Moshe falava com Hashem diretamente, né? Então vamos ver o que é que a Gemara fala dessa história aí. Número 6, Menachot 29b. Rav Ehudá disse em nome de Rav: quando Moshe subiu aos céus para receber a Torá, ele se encontrou com o santo, bendito seja, sentado e amarrando coroas nas letras da Torá. Quem já viu aqueles rolos que são muito bem escritos na Torá, tem umas coroas em algumas letras, né? Moshe disse diante de Hashem: mestre do universo, quem está impelindo, na verdade, impelindo você a atar essas adições na Torá? E Hashem lhe disse: há um homem que está destinado a nascer depois de várias gerações, e Akiva ben Yosef é seu nome. Ele está destinado a derivar todos os braços dessa coroa, dessas coroas, várias alahot, né? E por causa dele que as coroas devem ser adicionadas às letras da Torá. Ou seja, em honra a Rabi Akiva, que as coroas estão lá. As letras são por causa de Moshe, mas as coroas são por causa de Rabi Akiva. Então, Hashem disse Moshe disse diante de Hashem: mestre do universo, mostre-o para mim. Ele quer ver essa pessoa, né? Isso é inclusive uma referência à ideia de Adão ter visto a Neshama de David Ameller, né? Ele viu a alma de David, né? E Hashem disse: vá para trás. E aí Moshe se encontra numa situação na qual ele está numa espécie de uma sala e ele vai até a última fila, né? Ele vai para a 8ª fila da sala de estudos do Rabi Akiva e se senta lá. E ele não entendeu
do que eles estavam falando. E a força de Moshe diminuiu, ele ficou meio chateado, pois ele acreditava que seu conhecimento de Torá tinha deficiências. Quando Rabi Akiva começou a discussão, seus alunos perguntaram: meu mestre, de onde podemos derivar isso? Ou seja, de onde vem essa ideia? Rabi Akiva respondeu: é uma alahá transmitida por Moshe do Sinai, né? É a famosa alahá Moshe le Sinai, né? Então, ele disse diante de Hashem, Moshe no caso, mestre do universo, por você ter um homem tão grande como esse e ainda assim escolhe dar a Torá através de mim. Por quê? E aí Hashem dá uma e fala assim: fique quieto. Não é você que vai decidir essas coisas, quem decide sou eu, né? Então, de novo, Moshe é um cara Ishanav Meod, né? Um homem muito humilde, né? Então ele fala: cara, se tem esse homem brilhante, por que eu, né? Ele é né? Isso mostra que ele era um dos maiores mestres que já existiram, né? Ele dominava de tudo, ele dominava de todos os aspectos, ele dominava todos os aspectos da Torá, inclusive Kabbalah. E a gente tem uma referência a isso em Hagiga. Outra Gemara, vamos dar uma lidinha. Número 7. A Gemara em Hagiga fala o seguinte: os sábios ensinaram, 4 entraram no Pardes. A palavra Pardes quer dizer pomar, mas a gente sabe também que tem uma outra referência aí, que é a forma exegética da Torá, né? Aí, ou seja, essa é uma explicação de Tosafot, lidavam com os maiores segredos da Torá. Foram eles Ben Azai, Ben Zomá, Acher, que era Elisha Ben Avuia, e Rabi Akiva. Rabi Akiva disse: ao entrar, chegaremos nas pedras puras de mármore. Não diga água, água, pois está escrito: não habitará em meu lar o que difama, e não permanecerá ante meus olhos aquele que falta com a verdade. E o que aconteceu? Ben Azai vislumbrou a presença divina e morreu. Sobre ele está escrito: difícil é a seus olhos a morte de seus devotos. Ben Zomá vislumbrou e foi ferido, ele enlouqueceu. Sobre ele está escrito: encontraste mel? Come somente o quanto te é suficiente para que não te fartes e o vomites. Acher cortou as raízes de sua árvore, ou seja, se tornou herege, e Rabi Akiva saiu em paz. O único que não foi afetado negativamente pela situação inteira de ver a presença divina foi Rabi Akiva, né? Então, ele era um cara diferente. É isso que a gente está mostrando aqui. E de onde veio isso? De onde que veio isso, né? E aqui, de onde que veio essa pessoa que dominava todos esses conhecimentos, ao ponto de impressionar Moshe? Aqui a gente tem algumas dificuldades. A gente tem alguns conflitos, vamos dizer assim. No Avot do Rabi Natan, no capítulo 6, ele conta a história da Rabi Akiva. Um pedaço dela, não todo. E aí, eu botei aí pra vocês esse pedaço que tá escrito o seguinte: qual foi a inspiração de Rabi Akiva? Ele tinha 40 anos de idade e não sabia absolutamente nada, né? A gente fala que Rabi Akiva até os 40 anos era analfabeto. Um dia ele passa por um rio e vê uma pedra com furo e perguntou: quem escavou um buraco nessa pedra? Eles responderam, as pessoas que estavam em volta: foi a água que cai constantemente dia após dia. E disseram: aqui você não sabe disso? O verso diz, isso está na Torá, isso faz parte do Taná, né? Pedras são corroídas pela água, isso está em Ovo. Rabi Akiva, que não era Rabi nada, coisa nenhuma ainda, imediatamente considerou e aplicou a si mesmo. Ou seja, ele considerou essa ideia e falou: eu posso levar isso para mim. E aí ele falou uma das frases mais famosas dele, né? Se algo macio é capaz de talhar algo duro, quanto mais as palavras de Torá, que são como aço, elas podem talhar meu coração, que é de carne e sangue, né? Ele imediatamente saiu para começar a estudar a Torá. Ele e seu filho, que era um menino bem novo na época, ele e seu filho sentaram-se diante dos professores das crianças, ou seja, ele foi estudar no jardim de infância, e disse a um dos mestres: Rabi, ensine-me Torá. E o mestre começou a lhe ensinar o Aleph Bet, ou seja, ele é realmente analfabeto nesse caso aí. E ele aprendeu toda a Torá. Então ele sentou-se diante de Rabi Eliezer e Rabi Yehoshua. Rabi Eliezer foi o mestre dele, tá? Rabi Yehoshua, e disse: meus mestres, disse ele, me ensinem a lógica da Mishnah, ou seja, me ensinem agora o que eu preciso saber além do que eu já sei. Esses ensinavam uma lei por dia
Ele então sentava-se e aprendia sozinho, analisando as letras, seus formatos e a razão pela qual elas estavam sendo usadas. Ou seja, quando ele estudava Alahá, ele estudava tudo. Até por que tal palavra foi usada, por que tal letra é usada em tal palavra e tudo mais. Né? Então era um estudo muito minucioso. Né? Por que essa expressão é usada? Ele perguntava. Ele continuou voltando e perguntando, até que reduziu seus professores ao silêncio. Rabi Akiva iluminou coisas que foram mantidas escondidas de outros seres humanos. Né? Interessante. Então isso quer dizer que, primeiro, se fala assim, tá falando, né, que ele tinha 40 anos de idade e não sabia nada. Ele passou para o Rio. E está dizendo, imediatamente ele voltou para estudar a Torá. Se ele voltou para estudar a Torá, quer dizer que ele já tinha tentado estudar em algum momento. Como é que ele não sabia absolutamente nada, então? Né? Então, a conclusão que os comentaristas tiram aqui é que ele escolheu não saber nada. Ele decidiu que aquilo não era para ele e ele não estava nem aí. E nesse momento que ele viu a pedra, esse momento fez com que ele mudasse de vida. Né? Então, se ele voltou a estudar depois dessa história da água e da pedra, por que é que ele deixou de estudar antes? Por que ele parou de estudar? Por que ele não continuou estudando? Imagina se ele tivesse, sei lá, 20 anos a mais. O que é que teria acontecido? 20 anos de estudo a mais. O que fez ele sair desse ambiente? E a gente tem duas fontes que explicam o porquê dele não gostar de estudar. A primeira é do Rabbi Israel Salanter, né, que ele explica o capítulo 6 do Avot do Rabbi Natan, e ele explica da seguinte forma. No número 9 eu botei a explicação do Rabbi Israel Salanter. Ele diz o seguinte: Rabi Akiva começou a estudar, mas não sentia nada, nenhuma mudança, nenhuma transformação. E se perguntou o porquê de estar fazendo isso. Se isso não adiciona nada na minha vida, por que eu vou continuar fazendo isso, né? Já que ele não mudava. Ele tinha muita energia, era um homem muito energético. Tinha que fazer muitas coisas, né? E não queria perder seu tempo com aquilo que não daria resultado. Explicação bem de Mussar do Rabbi Salanter, né? Além dessa explicação, a gente tem uma Gemara em Pesachim que mostra que era mais do que... poderia ser isso, mas talvez fosse mais do que isso, né? Ele tinha um sentimento negativo quanto àqueles que representavam a Torá. No número 10, tá essa Gemara em Pesachim, no 49b, ele diz o seguinte: foi ensinado em uma baraita que Rabi Akiva disse: quando eu era ignorante, eu dizia, tragam-me o sábio de Torá para que eu possa mordê-lo como um jumento. Seus alunos perguntaram: mestre, não seria como um cão? Porque o cachorro que costuma morder, né? Ele respondeu: quando o jumento morde, ele quebra os ossos. Quando o cão morde, não. De onde que vem isso, né? Rabi Akiva não era um cara que queria o bem de todo mundo, era um cara super controlado, um cara humilde, um cara alegre, um cara que sempre pensa positivo, que sempre pensa nos outros. Aqui a gente vê um ódio mesmo, quanto os Rahamim, quanto aos sábios, né? Então, Tosafot acaba explicando da seguinte forma: o Rabi Akiva sentia que esses mestres eram arrogantes. Ele sentia que, por terem todo esse conhecimento, eles se achavam maiores do que ele, eles se achavam mais importantes do que ele, né? E ele os odiava porque ele se sentia menor. Ele sentia que eles eram muito arrogantes, que eles olhavam do topo de uma torre a qual ele nunca seria capaz de escalar, né? Ele nunca ia conseguir olhar olho no olho desse povo, né? Então, quando o avô do Rabi Natan nos diz que ele deixou de estudar, a gente tem duas ideias. Ele não sentia a mudança, ele não sentia que aquilo afetava ele de alguma forma, e ele ainda tinha que lidar com pessoas que eram muito arrogantes e o julgavam de forma negativa, porque ele era ignorante, porque ele não estudava. Ou seja, isso tudo culminou para essa situação de 40 anos sem estudar, né? E para que ele fica nessa situação, né? Para que ele vai ficar nisso? Por que eu vou ficar aqui se essas pessoas me tratam mal e isso não muda nada na minha vida? Eu vou ficar aqui para quê? Só para parecer bonitão aqui? Não dá, né? Melhor ir embora. Eu quero a distância do que a Torá produz, se essa é a visão que ele tem da Torá. Mas a gente tem uma virada importante na história do Rabi Akiva agora. E essa história que está na Gemara Ketubot, número 11, é uma das histórias mais importantes, talvez, dessa discussão toda. Vamos lá. Número 11. Rabi Akiva era pastor de Ben Kaldosh Savua, um dos homens mais ricos de Jerusalém.
A filha de Ben Kalba viu que ele era modesto e poderia refinar-se. Quem era a filha de Ben Kalba Shavua? Ela chamava-se Rachel. A gente não vai aparecer o nome dela aqui nessa Gemara, mas a gente sabe muito bem quem é. Né? Ela disse a ele: se eu me prometer a você, contanto que vá estudar e aprender Torá, você iria? Ou seja, você casaria comigo? E ele disse: sim. Eles se casaram secretamente e ela o enviou. Beleza, a gente casou, agora você vai estudar. Vai cumprir seu lado do acordo. Né? O pai dela ficou sabendo e removeu-a de sua casa e jurou que ela não receberia mais a herança. E lembrando que juramentos, nedarim nesse caso, são muito sérios, tá, pessoal? Rabi Akiva foi e se sentou por 12 anos no Beit Midrash, estudou por 12 anos. Ele voltou e trouxe consigo 12 mil estudantes. Até que ouviu um homem idoso, e a expressão que a Gemara usa para homem idoso está entre parênteses, Lechahu Saba. E aí é interessante que o Marsha ele explica que, aliás, o Ben Ishai explica que essa expressão Lechahu Ben Saba se refere a Eliyahu Hanavi. Tá? Então Eliyahu, o profeta Elias, apareceu e falou com Rachel, falando com sua esposa: por quanto tempo você viverá a vida de uma viúva de um homem vivo? Ela disse a ele: se ele tivesse me escutando, eu diria a ele para sentar-se por mais 12 anos para estudar. Quando Rabi Akiva ouviu isso, ele chegou na porta da casa dele, nessa história, ele ouviu a esposa dele falando e disse isso: eu tenho permissão para fazê-lo. Voltou e sentou, ele nem falou com ela, voltou e sentou por mais 12 anos no Beit Midrash e estudou por mais 12 anos. Quando ele voltou, trouxe consigo 24 mil alunos. Sua esposa ouviu e foi até ele para recebê-lo. Seus vizinhos disseram: melhor você pegar roupas emprestadas, já que não está vestido de forma apropriada para encontrar alguém tão importante. Ela disse a eles: o homem justo entende a alma dos animais. E o que isso quer dizer, né? Mas vamos lá. Quando ela chegou perto dele, se ajoelhou e beijou. Os alunos a afastaram, porque não sabia quem era, e ele disse: deixe-a em paz. Meu conhecimento de Torá e o de vocês, na verdade, é dela. Enquanto isso, seu pai ouviu, pai dela, né, o pai de Rachel, ouviu que um grande homem passava pela cidade. Ele disse: irei até ele. Talvez ele saiba como anular minha promessa para que eu possa ajudar minha filha. Ele foi até Rabi Akiva com sua pergunta. Rabi Akiva disse para ele: você fez a promessa pensando... Interessante que ele fez essa promessa, ele não queria que ela casasse com ele porque ele não queria que ela casasse com uma pessoa que não estudasse, com uma pessoa ignorante. E aí ele meio que mostra isso, né? Cadê? Ele falou, Rabi Akiva disse a ele: você fez a promessa pensando que a pessoa tornar-se-ia um grande homem? Ele respondeu: bastaria estudar um capítulo, ou até uma só alahá, ou seja, se estudasse um pouquinho estava bom. Eu não precisaria ter feito essa promessa. Rabi Akiva responde: eu sou ele, ou seja, aquele homem que você achou que não fosse estudar nenhuma alahá, olha aqui, né? Ben Kalba Savua ajoelhou-se e deu-lhe metade do seu dinheiro, deu para eles metade do dinheiro, e a filha de Rabi Akiva fez a mesma coisa para Ben Azai, ou seja, a história se repetiu depois. Então o Marshall explica que quando ele... tem coisas bem interessantes aqui, né? A primeira coisa é a seguinte, que ela... o que ela viu no Rabi Akiva, né? De novo, o Rabi Akiva já era um homem de 40 anos, né? Então ela viu que ele era modesto e poderia se refinar, né? Então o segundo Marshall, quando ela nota essas qualidades, ela percebe que ele era um tipo de pessoa que as pessoas respeitavam e gostavam de estar perto. E que ele tinha o potencial de receber muito amor de Hashem, né? Essa expressão que o Marshall usa. O problema é que ele não estudava, o problema é que ele não sabia nada. Mas ela viu o potencial, né? Então, a expressão, de novo, usada para esse idoso, segundo Ben Ishai, se refere a Eliyahu. Ou seja, Eliyahu foi lá zombar de Rachel, para ver como ela reagiria, né? Mas ela estava firme na ideia dela. Esse que é o grande ponto. A ideia dela era firme aqui, né? E foi isso que Eliyahu foi ver, se essa ideia era firme de fato, né? Então,
Vamos tentar colocar isso tudo junto. E aí, para fazer isso, a gente vai precisar de responder algumas perguntas, tá? Primeira pergunta. Como é que Rabi Akiva começou? Né? De acordo com a Avot Rabbi Natan, foi a pedra e a água. E de acordo com a Gemara em Ketubot, foi por causa de Rachel. A gente pode considerar as duas coisas juntas? Como é que é? O problema é da Avot Rabbi Natan que ele vai e leva um filho. Ou seja, se ele levou um filho, eles já estavam casados há algum tempo, né? E ele foi aprendendo depois de já tinha casado, alguma coisa. Como é que funciona isso? Segunda pergunta. Só olhando para a questão da pedra, se ele não aprendeu nada antes porque ele não estava sentindo mudança ou uma perspectiva, ele tinha uma perspectiva muito negativa do ambiente, o que fez ele pensar sobre essas coisas no momento? Porque assim, tem certas oportunidades que aparecem no momento, se você não está pronto para ver essas oportunidades, você não vai ver. O que fez ele ficar pronto para ver aquela situação da pedra e entender a mensagem? Como que ele fez a conexão entre a pedra e a Torá nesse caso? Essa aqui é a pergunta. Terceira pergunta. E essa pergunta é do Ben Ishai no Ben Yehoyada, tá? Que ele faz no livro Ben Yehoyada, o livro chama Ben Yehoyada. Ele pergunta por que Rachel ia querer se casar com o Rabi Akiva. Qual é a lógica disso? Não faz sentido nenhum ela querer casar com ele. Tá? Aí a gente é obrigado a perguntar, foi amor à primeira vista? Ele era um cara muito bonito? Ele era muito... Qual a lógica? Gemara fala que é por causa das qualidades. E o Ben Ishai, ele rebate com uma ideia bem simples. Ok, ele tinha todas essas qualidades. Mas com certeza várias outras pessoas também tinham qualidade. Também eram modestas, também eram pessoas... E além disso eram estudiosas. E aí? Né? Então, a gente... Inclusive, essa é uma época de grandes personalidades, né? Então, grandes estudiosos, grandes pessoas que tinham várias midot gigantescas dentro deles, várias qualidades gigantescas. Por que Rabi Akiva? Essa é a pergunta do Ben Ishai. E ele fala, mas ele tem potencial. Sim, e daí? Potencial pode não concretizar, né? Potencial é energia potencial que a gente faz. Se deixar o negócio em cima da mesa, vai ter energia potencial para sempre. Nunca vai virar energia cinética, né? Então, nesse caso era melhor ela procurar alguém que já estava pronto, não? Porque já tinha estudado por muitos anos. E além disso, não ia contra a vontade do pai dela, que queria um homem estudioso e tudo mais. E aí? Né? Quanto ao Shidur aqui, ela tinha... Quanto ao casamento, no caso, ela tinha tudo a favor dela. Ela vinha de família rica, ela era bonita, ela tinha... A ideia da família dela tinha essa história de apoiar o estudo, ou seja, apoiaria um grande mestre que quisesse casar com ela, alguma coisa assim. Por que ela escolhe Rabi Akiva? A última pergunta é, tudo bem, na hora da reunião, na hora que eles se reencontram, é um momento muito emocional. Mas naquela época e naquela situação, beijar ele em público é complicado, né? Afinal, a Gemara fala, trata ele como um homem modesto. Então, talvez ele não gostasse. Qual que é a lógica, né? Muitas fontes falam que essa demonstração de afeto em público, nesse caso, não era apropriado. Acaba criando esse sentimento ruim nas pessoas que estão olhando ali naquela história. Então tá, vou repetir as perguntas e a gente vai explorar. De novo, primeira pergunta. De onde que ele veio de verdade, de fato? É a primeira história que a gente leu ou é a segunda história? Quem era Rabi Akiva nesse contexto? O que fez ele acordar? A segunda, como que ele fez a conexão entre o buraco na pedra e a Torá? A terceira, que é a pergunta do Ben Ishai, por que Rachel escolheu Rabi Akiva? E a quarta é, por que do beijo? Tá? Então, o Ben Ishai, Ben Ishai, que foi um cara que revolucionou o mundo sefaradi, viveu de 1858 até 1909, ele explica a escolha de Rachel por Rabi Akiva. Ele diz que ela era muito jovem, mas mesmo assim era muito sábia, né? Ela entendia que poderia sim se casar com alguém e dividir os méritos do estudo da Torá dessa pessoa, já que eles são um time, né? Eles trabalham juntos, então o mérito é dos dois, né? Mas ela não, se ela se casasse com qualquer, ela não estaria criando nada.
Ela não estaria criando ninguém. Ela não está participando da elevação clara de uma pessoa. Com o Rabi Akiva, quando ela vê o potencial, ela tem um sentimento de responsabilidade instantânea. Ele fala, se eu me dispuser a trabalhar por isso, eu vou poder casar com um cara bacana e ainda mudar a vida dela, a vida dessa pessoa e a minha vida para sempre. Quando a gente faz isso, quando ela faz isso, ela pode ter um grande impacto até no povo judeu como um todo. Nunca se sabe, vai que dá certo. Mas por isso ela queria se casar com ele. Então, mesmo sabendo que o pai dela não apoiaria, mas ela sabia que era a coisa certa a ser feita naquele momento, né? E como é que a gente reconcilia as duas histórias de Ketubot essa história de Ketubot do avô de Rabi Natan? E o Ben Ish Chai explica o seguinte, que o Rabi Akiva nesse ponto tinha 40 anos, era analfabeto, não tinha estudado muita coisa, só que ele, por já ter 40 anos, já tinha se casado antes, ele era viúvo. Então ele já tinha filhos, e até filhos novos. A primeira mulher dele faleceu e só depois que ele conheceu, só depois que ele virou pastor e conheceu Rachel. Naquele momento que ela falou que se casaria mediante uma condição, ele já era viúvo, né? E quando eles conversam, ele não fala que nem fica aparecendo na Gemara, ele fala, ok. Ela falou pra ele, se você começar a estudar, a gente casa. Ele falou, ok. Não é isso. Ele pediu tempo para pensar. Enquanto ele pensava nisso, ele basicamente pensava nessa pergunta: eu me caso com você, contanto que você mude sua vida para sempre. E no mundo no qual a gente fala que a pessoa tem que me amar do jeito que eu sou, é bem difícil de ouvir uma condição dessa, né? Normalmente, mesmo assim, não é uma grande ideia entrar ou ficar num relacionamento que tem certas condições, principalmente a condição, muda aí tudo que você viveu na tua vida, né? Para os dois, um esperando a mudança e o outro achando que vai mudar, é complicado, né? Então, ele não respondeu imediatamente, ele pediu para pensar. Essa é a explicação do Ben Ish Chai. Então ele estava com isso em mente quando ele passou pela pedra. Ele estava pensando, cara, eu vou fazer isso? Uma coisa que seria um mero cenário, uma coisa que as pessoas consideraram normal. Todo mundo sabe que a água fura pedra. Como que você não sabe disso? Akiva, perguntaram para ele. Uma coisa considerada normal, que é parte daquele cenário, vira pessoal. Ele está pensando na pergunta mais importante da vida dele. E se a pergunta, se ele está se perguntando isso, ele olha e fala: o que essa pedra furada tem a ver comigo? O que essa pedra furada me diz? E assim que ele acorda, não é de uma vez, vi a pedra, pronto, fiz a conexão. Rachel falou, vamos se casar, contanto que você vira um estudioso. Ok. Não é nenhum dos dois. São os dois ao mesmo tempo. Essa é a inspiração do Rabi Akiva. Ele sempre levou aquilo para o lado negativo. Ele sempre levou aquilo com dificuldade. Mas agora talvez seja a hora de dar uma chance. Tentar de novo. Talvez seja algo que, como esse furo na pedra, precise de mais dias, precise de mais tempo, precise até de anos, que foi o que aconteceu. Talvez, segundo Ben Ish Chai, o Rabi Akiva deveria ir devagar e seguindo um passo de cada vez, né? E no fim das contas foi isso que ele fez. O que ele fez? Ele literalmente deu um passo de cada vez. Ele pegou o filho dele e falou assim: você está na hora de você aprender a ler e eu vou aprender a ler com você, né? E foi de pouco em pouco, comendo um pouquinho que ele aguentava digerir naquele momento, até que ele aprendeu toda a Torá. E aí, por que ela beija ele em público? E a resposta foi essa. A gente tem que perguntar, né, que resposta foi essa que ela deu quando falaram assim: vai se arrumar, porque o homem tá vindo aí. Você não vai assim desse jeito, né? Quando ela fala que o tzadik conhece a alma animal, o que isso quer dizer, né? E o Ben Ish Chai explica que não era a relação deles, não era atração física. É isso que essa frase quer dizer.
Ele não tá nem aí se eu tô maquiada, ele não tá nem aí se eu tô bem vestida, não tem nada a ver com o físico. Não há necessidade de embelezar meu corpo, porque o que a gente tem, essa é a resposta dela, é muito mais profundo do que isso. O amor que existia entre os dois era um amor que a gente chama de alma, um amor de Neshama, né? Ela sabe que eles são parceiros não só nesse mundo, mas também no Olam HaNeshamot, no mundo espiritual. Eles têm uma ligação que não é momentânea, eles vão ficar juntos para sempre. Por isso, quando ele ficou 24 anos fora, foi como se fosse um segundo para ela. Ela falou, se precisasse ficar mais anos, ele fica mais anos. O que ele precisar fazer, ele vai fazer. Por quê que isso é fácil para ela? Porque ela sabe que eles têm a eternidade. Não só aqueles anos. Não só esse mundo. Então o beijo em público não é inapropriado nesse caso, porque aquilo ali era muito mais profundo. Era uma expressão da alma deles. Era uma expressão da Neshamot deles. Né? Ninguém estava pensando, só estavam vendo a beleza do momento. Ninguém estava pensando nada errado. Só foi bonito. Só isso. A gente perguntou no começo se a ligação do Lag BaOmer existe uma ligação entre o Lag BaOmer ser dessa festa, da persistência da Torá, da manutenção da Torá, e isso tudo está ligado ao homem. Como que ele fez isso tudo? Foi isso que a gente perguntou. Ele teve um alicerce absurdo. Essa é a resposta. Ele teve uma mulher que queria que ele fosse melhor. Ela poderia ter escolhido qualquer um, mas ela viu a oportunidade de influenciar alguém, mudar essa pessoa para sempre. E ela não mudou só a Rabi Akiva para sempre, ela mudou todo o povo judeu. Ela, junto com ele, se tornaram um pilar de toda a Torá que a gente sabe hoje. Graças a uma jovem sábia, que quis mudar a vida de alguém. Tanto que a gente vê a Guemará deixando claro depois. E a filha deles fez a mesma coisa. Ou seja, a história vai continuar seguindo. Vai chegar até a gente. No avô do Rabi Natan está dizendo que quando a gente sair desse mundo, quando a gente for para o Olam Abá e for aparecer diante de Hashem, e ele perguntar, por que você não aprendeu a Torá o suficiente? Por que você não estudou mais? A gente tem que tomar cuidado quando a gente responder porque a gente estava preocupado com a nossa sobrevivência, com o meu ganha-pão, porque o trabalho era difícil, eu tinha que trabalhar muito. Tome muito cuidado, diz o avô de Rabi Natan, quanto a essa resposta. Porque Hashem vai te responder, eu entendo, mas Rabi Akiva era miserável. E foi assim por anos. Mesmo assim ele lutou para tentar aprender. E aí o avô de Rabi Natan já dá uma dica, que fica aí para todo mundo depois se quiser usar a dica, né? A dica boa. A única forma de se defender desse argumento, segundo o livro, é... Mas peraí. Ele fez isso tudo, concordo, mas ele tinha o maior alicerce de todos, ele tinha Rachel. Eu não tenho. Então, o Rabi Akiva tinha uma arma secreta. E essa resposta deixa claro que o papel que ela teve em tudo que ele conquistou é muito claro. É óbvio o que ela fez. Ou melhor, que eles conquistaram, né? Não foi que só ele conquistou. Eu queria terminar com uma história do Rabbi Osher Weiss, que é filho do Rabbi Moshe Weiss, que era muito próximo do famoso Klausenburger Rebbe, que a gente já comentou aqui, que é o Rabbi Yekuziel Halberstam, né? Os dois foram para Auschwitz juntos. E nessa época o Rabbi Moshe não era Rabbi, ele tinha só 17 anos. E quando ele soube que o Rabbi Halberstam estava a alguns dormitórios dele, ele fez de tudo para trocar de lugar com algumas pessoas para conseguir dormir no mesmo dormitório do Rabbi Halberstam. E ele conseguiu ficar no mesmo alojamento que o mestre de quem ele tanto ouviu falar por tanto tempo na vida dele. Ele conseguiu trocar de lugar, e quando ele encontrou o Rabbi Yekuziel, ele disse o seguinte para ele, ele disse, eu tô aqui para ficar com você, Rabbi. Aí o Rabino, aquela situação não era uma situação muito, né, é uma situação muito complicada,
E ele fala, se você acha que perto de mim você vai ficar mais seguro, você está enganado, eu não posso te prometer nada. É mais fácil que eles mirem em mim do que mirem nos outros. Aí ele respondeu para o Rabino o seguinte, mas eu vim para que a gente possa aprender a Torá juntos. Aí o Rabbi Halberstam fala, mas aprender a Torá aqui? E o menino respondeu uma coisa brilhante, ele disse, se não aprendermos aqui, nós vamos morrer. A gente tem que aprender para sobreviver. E o Rabbi Halberstam nesse momento percebeu que tinha uma coisa muito especial naquele menino. Os dois sobreviveram e o pequeno Moshe Weiss ficou do lado do mestre dele por vários anos. E a missão do Rabbi Halberstam depois disso foi ajudar a reconstruir o povo. Ele buscava dinheiro, buscava apoio para construir yeshivot, mikvot, construir tudo que o povo precisasse, primeiro nos Estados Unidos, depois em Jerusalém, depois em Israel. E ele disse que juntos eles tinham que fazer essa chesed. Inclusive antes disso teve uma coisa interessante que ele falou pro jovem Moshe, ele falou, a gente tem que tentar, e para quem estava no acampamento na hora que eles foram soltos, tinha muita gente morta sem ser enterrada, né? E ele chamou todo mundo e falou, a gente tem que fazer a Hesed Shelemet, né? A verdadeira Hesed, a bondade verdadeira, né? Que é enterrar aqueles corpos que estavam jogados. Eles estavam apodrecendo, cheios de doença, e ninguém queria mexer nesses corpos, né? Mas eles tinham que ser enterrados com dignidade. Foi isso que os dois fizeram com a ajuda de um soldado americano com o carro. Os dois só, ninguém se voluntariou, mas o jovem Moshe Weiss estava do lado e ajudou junto com esse soldado americano. E eles trabalharam, os dois juntos, duramente para ajudar a reconstruir o povo. Como eu falei, construindo yeshivot, construindo mikvot, né? E o Rabbi Moshe Weiss, depois de alguns anos, foi até o mestre dele e disse o seguinte, foi incrível esse tempo que a gente passou junto. Eu aprendi muito. Mas Rabino não abre uma Guemará já tem quase mais de 2 anos. Eu preciso de voltar a aprender. Tem muito tempo que eu não estudo. E o Rabbi Halberstam dá uma resposta bem, né? Ele fala assim, você não tem ideia do que é a expressão do Mesirat Nefesh, né? Do sacrifício de alma. Não sabe o que é um sacrifício de fato. Não é só fazer jejum, que pode ser bom de vez em quando, mas isso é meramente Mesirat Aguf. É um sacrifício do corpo. Mas se for para o benefício do povo judeu, às vezes é necessário a gente fechar a Guemará e deixá-la de lado por um tempo. Com isso, o Rabbi Moshe decidiu que ia continuar trabalhando e ajudando para reconstruir o povo. Até que, com um pouco passado dos meados dos 20 anos dele, ele foi falar com o Klaus Emel Rebbe e ele disse... o Rebbe disse para o aluno dele, disse o seguinte, eu quero te dar uma brahá, o que você está precisando? E o Rabbi Moshe, depois de pensar um pouquinho, ele falou que ele queria uma brahá para o estudo dos filhos dele. E aí o Rabbi Halberstam disse o seguinte, que seus filhos iluminarão o mundo com a luz da Torá. Os filhos do Rabbi Moshe Weiss fazem exatamente isso hoje. Principalmente o Rabbi Osher Weiss, que é um dos maiores possequim que a gente tem vivos hoje, né? Então a Berahá se tornou real, né? Mas ter 20 e poucos anos e pensando nisso, ele podia pedir uma coisa para ele, mas ele pediu para os filhos dele. E ele pediu para que os filhos dele fizessem alguma diferença, não ele. Então, muito interessante. 60 anos depois de Auschwitz, o Rabbi Osher Weiss, filho do Rabbi Moshe, decidiu que ele ia para a Polônia para visitar, e ele pergunta para o pai dele se ele quer ir, esperando um não como resposta, porque é uma situação difícil, né? Ia ser uma situação pesada, né? Então ele achava que o pai dele ia dizer não, por questões emocionais. Mas, de forma surpreendente, ele ouviu um sim. E eles viajaram e eles pararam em um dos trilhos dos trens que fizeram com que o Rabbi Moshe fosse separado da família dele.
Ele e o irmão mais novo foram para um lado e pai, mãe e os outros 4 irmãos foram para o outro. Só ele e o irmão dele sobreviveram. Os outros não sobreviveram. E o Rabi Weiss disse pro filho dele o seguinte: as últimas palavras do meu pai foram aqui. As últimas palavras que eu ouvi do meu pai. E ele me disse: Moshe, cuide dos seus irmãos. Eu achei inicialmente que ele tivesse se confundido, porque só um dos meus irmãos estava indo comigo. Mas depois eu entendi o que ele queria dizer. Cuidar dos meus irmãos significa muito mais do que cuidar daqueles que têm o mesmo sangue que eu. Mas cuidar de todo o povo de Israel. A gente tem que fazer de tudo o que for possível para ajudar um judeu a se levantar, a se inspirar. A gente tem que ajudar eles a aprender para fortalecer o povo como um todo. Rabi Akiva é considerado por muitos o maior rabino de todos os tempos. Ele é o pilar. Ele e Rachel são os pilares que seguraram a Torá. E os dois tinham exatamente a mesma perspectiva. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? Eu tenho que continuar forçando. A minha yeshiva foi destruída, eu perdi 24 mil alunos, mas o trabalho tem que continuar. Porque não é sobre mim, né? É sobre todo o povo. Como é que ele pode contribuir? Ele se perguntou, né? A minha cabeça ainda funciona, eu ainda tenho energia, o que eu posso fazer para melhorar? Então, ele vai fazer de tudo o que ele puder para ajudar. Eles dois, Rachel e Rabi Akiva. De onde que vem esse ideal? De onde que vem essa força? Grande parte disso parece bastante com o que Rachel falou. Grande parte disso, dessa força para continuar, a gente herdou de Rachel. Boa noite, pessoal. Obrigado pela paciência. Boa semana, bom resto de semana para todo mundo.